Oi, gente bonita, mais uma vez trazendo uma palavra para o seu coração neste dia. E hoje eu quero trazer uma palavra para encerrar o ciclo deste ano. Já estamos chegando ao finalzinho de 2023, encerrando já essa semana para começar a última semana do ano. Então vamos fechar com chave de ouro. Vamos hoje meditar na palavra do Senhor em Gênesis capítulo 21. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Eu vou abrir aqui para nós estarmos meditando junto e vamos ler alguns versículos. Vamos ler o versículo 10, que diz assim: E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Aí pula lá para o versículo 13, que diz: Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Aí você leu 14 também, que diz: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e a despediu, aí ela se foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não vejo eu morrer o menino, e assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Neste dia vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus sobre esse texto. Começa através de uma promessa, de uma aliança de Deus com Abraão. Deus prometera uma nação abençoada, uma descendência abençoada de Abraão. Pois bem, Abraão, em meio às dificuldades, às circunstâncias naturais da sua idade, ele pensou em se tardar a promessa e ele pensou dar uma ajudinha. E o que acontece quando nós tentamos dar uma ajudinha a Deus, tentamos trabalhar pela força do nosso braço, acontecem situações que depois não vamos saber resolver e vai ficar conflitante. E você vai sofrer, vai se angustiar como Abraão se angustiou diante daquela situação de Isaque e Ismael, porque houve um conflito quando chegou a promessa, porque ele antes havia tomado a serva por determinação de Sara e ouviu a voz de Sara, sua esposa, para coabitar com a sua serva Agar. E era um costume de outros povos assim. Não era um costume do povo de Deus. Outra dica aí: não siga costumes que não é de Deus. Costumes lá do mundo, costumes de outros povos. Você é um povo separado, um povo escolhido do Senhor. Portanto, você tem que seguir as diretrizes do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Então, já começando aqui, nós vemos que para você vencer, você tem que acreditar na promessa. Se você tem uma promessa sobre a sua vida, acredite nela e espere ela se concretizar na sua vida, espere acontecer na sua vida. Abraão não esperou e teve consequências, mas de tudo não estava perdido, porque o que Deus promete Ele cumpre. Ele não é filho do homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Então você, para fechar esse ciclo de inconstância, de que as coisas estão demorando para você acontecer, passou o ano todinho de 2023 e o que você esperava não aconteceu. As promessas que você esperava não aconteceu. Aquele negócio que você esperava não aconteceu. Aquele serviço tão desejado não aconteceu. Aquele concurso não teve a oportunidade de fazer. Ou até mesmo uma situação adversa. Enfermidades que não esperava. Aconteceu e você não soube lidar com a adversidade, com aquele problema, com a enfermidade. Então veio um abatimento da alma, porque o primeiro que atinge é o corpo físico natural. Abraão olhou para o natural, para o seu corpo já idoso. Ele pensou, não tenho mais condições, se eu esperar mais, não vou ter mais condição. Uma palavra para você, que é mulher, que está esperando a oportunidade de engravidar, já está fazendo tratamentos. Eu tenho uma bênção, minha experiência para contar para você. Eu estava já fazendo todos os tratamentos há 12 anos atrás, que é a idade da minha filha, Ana Vitória, para engravidar, porque era meu sonho ter uma filha com meu esposo. E ele já tinha 3 filhos e eu já tinha um de outro relacionamento. E Deus nos uniu, porque eu creio que foi assim seu propósito, mesmo distante do Senhor. Como o Senhor é misterioso, mas Ele cumpre o propósito da sua vida aqui na terra. E eu tentava de todas as formas engravidar, fomos para tratamento, já estávamos já encaminhados para a inseminação. E quando de repente, na data que íamos para o médico, para esse procedimento médico, o que aconteceu? Eu passei mal, enjoei e resolvi fazer os exames. Mas eu já suspeitava bem pouco, porque era improvável. Os médicos já tinham dito para mim que depois que eu tive um cisto complexo nos ovários, e através desse cisto o Senhor me curou, sumiu no dia da operação. E aí depois no tratamento o médico disse, olha, depois desse cisto aí não tem condição nenhuma de engravidar. Por isso, todo o tratamento para a inseminação. Por fim, para a fertilização, né? Então, primeiro. Por fim, aconteceu de fazer o exame e dar positivo. Foi uma surpresa. Foi uma alegria tremenda para mim naquele dia. E mais, aconteceu do que eu esperava. Uma menina. Então, o Senhor cumpriu com o meu desejo. Não foi uma promessa, foi o meu desejo, foi um milagre, porque os médicos já haviam declarado para mim que através de todos os exames feitos no meu corpo não poderia engravidar. E foi um milagre a minha filha. E por isso coloquei o nome dela de Ana Vitória. Por isso o canal Claudineia Vick de Vitória. Então eu recebi essa bênção maravilhosa quando nem esperava mais, mas estava trabalhando no natural para que acontecesse. Muitas vezes você está trabalhando no natural para que acontecesse, para que aconteça na sua vida o milagre, a sua bênção, mas o Senhor, Ele faz sobrenatural. Ele é misterioso muitas vezes e age de forma que a gente surpreende com as suas maneiras, porque Ele é multiforme. Ele não age só de uma forma. Ele não tem somente um padrão de agir. Não, porque os pensamentos de Deus não são como o nosso. Em Isaías fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso. Então, nós somos seres limitados, mas o Senhor não. É um ser soberano,
onisciente, onipotente, onipresente. Ele me deu essa bênção e eu agradeço a Deus, porque é um milagre, é uma vitória. Então, saiba que o Senhor pode te dar ainda esse finalzinho desta semana, da semana que entra, esse milagre que você está esperando. Só confia no Senhor que Ele vai te dar essa bênção. E nós podemos aprender aqui que tem 3 pontos aqui nesse texto que eu quero refletir com você. O momento em que Isaac foi desmamado e Sara deitou fora Agar com Ismael, porque houve um conflito, uma crise entre Sara e Agar e os filhos, né? Houve uma crise familiar. Quantas crises familiares têm acontecido com você? E houve uma situação que o Senhor permitiu. Ele permitiu Abraão obedecer a Sara deitar fora Agar. É a consequência do pecado que o Senhor muitas vezes permite sobre as nossas vidas. E então ela foi com aquele pão e odre, mas acabou no deserto. E olhou para um lado, olhou para o outro, não havia mais saída. E o que ela fez? Colocou aquele menino longe. Ficou só olhando de longe e esperava ele morrer. Eu quero te dizer que se você está esperando esse ano terminar sem nada acontecer, você vai se surpreender. Acredite, o Senhor vai fazer algo novo para você. Algo vai acontecer, esse ciclo vai se fechar. O ciclo da impiedade, o ciclo de tudo dar errado, do fracasso, da derrota. O migrador que tem entrado dentro da sua casa, o cortador, o destruidor, não permitindo que você seja próspero, vai sair no nome de Jesus. Porque a vitória é de quem acredita em Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, nesse deserto de Beceba, Agar coloca o menino debaixo desse arbusto, numa distância, para não vê-lo morrer. E a distância que ela colocou foi 1 tiro de arco de flecha. Essa distância não era muito usada por ser tão distante. Era a medida maior que existia. Até mais do que eles usavam, que era a medida de distância de pedra. Essa era maior. E o que foi usado para medir a sua morte, o fim da sua jornada, foi o que usou para este menino ser especialista naquilo que iria ser a sua morte. Porque o menino cresceu. A Bíblia diz que o menino cresceu, no versos 20, e se tornou flecheiro. Ele se tornou próspero naquela área. Flecheiro. Você pode se tornar alguém muito próspero. Com o que você está passando, sofrendo, você pode dar reviravolta. Eu já declaro na sua vida uma reviravolta de bênção. O que está te levando ao fracasso, o que está te levando à ruína, se você agora ouvir e clamar ao Senhor, porque o que aconteceu naquele lugar, aquele menino, ele clamou, chorou. Ele chorou porque o anjo falou para Agar, eu ouvi o choro do menino. Então, basta nós clamarmos, chorarmos aos pés do Senhor, e nem tudo está perdido. Porque o Senhor é nosso fiel advogado, Jesus Cristo é nosso advogado, para se nós pecarmos ou o que nos está angustiando, nós clamarmos a Ele e Ele nos responde, como Jeremias capítulo 33, 3 fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que não sabes. É só clamar. Aquele menino chorou, clamou. E o Senhor ouviu o choro. Às vezes é só um choro, você não consegue nem expressar palavras, mas o Senhor, Ele sabe a intenção do seu coração, Ele sabe o que se passa, porque Ele nos sonda e nos conhece.
O aferidor de distância que foi usado para ferir a sua dor acabou se tornando a especialização de Ismael. O que você está esperando para declarar já sobre a sua vida a vitória? Saiba que o que Deus quer de você é vê-lo feliz, é vê-lo alegre na sua presença com Ele. A sua promessa se estende a você também, que pensa, não, eu não tenho promessa. Não, a promessa é só para minha mãe, a promessa é só para o meu pai, a promessa é só para o meu irmão que está indo para a igreja, a promessa é só para ele que acredita. Eu ainda não, eu não tenho essa promessa. Mas o Senhor declarou lá no início que ele morreu. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo, já está ali uma promessa de amor para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, é todo aquele que nele crê. Então é uma promessa para aquele que crê. Basta crer, simplesmente crer, é só crer, é só crer. E ele dará a vida eterna. Então não negligencie a dor do seu passado, do que te faz sofrer. Você saiba que tudo passa, tudo vai mudar. A dor pelo seu passado decidirá a paixão pelo seu futuro. Então não ignore essas dores, não ignore isso. São sinais do que você vai se tornar mais à frente. São sinais que você está passando, que você vai contar a sua experiência. Em Salmo 90 fala de contar os dias, alcançar um coração sábio, e fala ali a importância. Tem um versículo que fala que a importância do dia a dia, um conto, né? Então a nossa vida é um conto, a nossa vida é uma história, é um livro aberto. Então deixa um legado. Qual é o legado que você vai deixar? Basta o que hoje você decidir fazer sobre o que você está passando, sobre o sofrimento que você está passando. Está dando errado, então veja o que é que está dando errado. Use isso a seu favor. Use isso para lá na frente você dizer, eu venci porque eu alcancei a sabedoria, buscando a sabedoria. Quem alcança é quem busca. Quem acha é quem procura. É assim que as coisas acontecem. As portas não se abrem simplesmente, mas o Senhor diz, batei, batei. Então tem que ter uma atitude, tem que ter uma posição, tem que ter uma ação. Nosso Deus é um Deus de reação, não é um Deus paralítico. Não, nosso Deus é um Deus de reação. Você age e ele vai reagir dando a vitória, fazendo algo. Nosso Deus não muda, mas diz que Jesus chorou, Lázaro, que Jesus amou tanto a Lázaro, mas ele não foi imediatamente lá, mas passou-se 4 dias e chegando lá, ele apenas mandou tirar a pedra e disse para Lázaro sair. Aconteceu um grande milagre de ressurreição. Então, aqui você precisa parar de negligenciar a dor do seu passado ou do seu presente e passe a perceber mais os sinais que Deus está te mostrando, que tem algo novo aí, tem novidade de vida para você. Então tem dificuldade porque acham que esquecer o passado, ou esquecer o sofrimento, a angústia, o que está passando, a dor, o problema vai resolver seu futuro, seu presente. E isso não acontece. Não podemos limpar a casa e colocar a sujeira debaixo do tapete, mas tem que ser feita uma limpeza correta para que a sujeira não fique escondida e não crie bactérias e consequências para a saúde. A mesma coisa na nossa vida, tanto espiritual, quanto física, quanto moral, para nós decidirmos o que nós seremos da nossa vida. Então temos este tópico aqui falando, na verdade não se resolve esquecendo,
como eu disse, mas administrando, você tem que administrar. Então cria um processo de administração das suas emoções, para que uma vez controlando, acaba também se tornando especialista daquilo. Por isso vai estar apto para que outras pessoas vençam e conquistem e se descubram. Bom, aqui eu vou parar por aqui, nesse primeiro tópico, falando sobre isso para você. Alcançar, você tem que avançar. E a sua vida vai servir para abençoar outras vidas. Você é um instrumento do Senhor para que vidas sejam alcançadas, sejam abençoadas. A bênção não é somente para você. Nós temos que ser agentes abençoadores. Agentes que venham promover a paz. Sempre na palavra do Senhor, Ele nos diz: mantente a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então isso nos tem que ser na nossa vida diária, constante. Então, nesse final de ano, saiba que a sua vida não vai continuar da mesma forma, vai mudar. O Senhor está fazendo algo novo acontecer nessa história da humanidade, e você vai contemplar com seus olhos a mudança que o Senhor tem para a tua vida. Basta você crer, se levantar em fé, e você vai ver como tudo vai mudar, tudo vai acontecer. A história da sua vida não vai ser mais a mesma. E isso eu te garanto, porque nosso Deus é Deus de poder, Deus da verdade. Ele nos fala e nos garante isso na palavra, se você crer e tomar atitude. Amém? Então fique com essa palavra, seja abençoado. Se inscreva no canal Claudineia Vick, comente e compartilhe esse conteúdo para que muitas vidas venham saber que Deus é Deus de poder e nos alcance, e quer alcançar outras vidas também, através de nós evangelizarmos, pregarmos a sua palavra e sermos um livro aberto, sermos agentes abençoadores. Fique com Deus, que Deus te abençoe poderosamente.